No domingo passado, ou nos domingos passados, primeiro domingo nós conversamos sobre calvinismo e arminianismo, que são dois sistemas doutrinários. Explicamos que, no que diz respeito à salvação, o calvinismo destaca a soberania de Deus. Em outras palavras, Deus é que decide quem é salvo. E o arminianismo coloca essa responsabilidade, divide essa responsabilidade entre Deus e o homem. É como se Deus estendesse a mão e coubesse ao homem decidir agarrar ou não a mão de Deus. E no contexto da discussão dessas correntes, dessas visões, houve uma reunião na Holanda, no início do século XVII, na cidade de Dort, e ali foram discutidos os 5 pontos do arminianismo. Em resposta a esses 5 pontos do arminianismo, foram elaborados os 5 pontos do calvinismo, que são a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Esses 5 pontos, na língua inglesa, se a gente pegar as primeiras letras de cada expressão, a gente tem a expressão tulip. Por isso é que os 5 pontos do calvinismo normalmente são conhecidos como tulip. Vimos que a depravação total significa que todas as áreas do ser humano, todas as dimensões do ser humano foram atingidas pelo pecado. Nós herdamos o pecado dos nossos pais, os pais da raça humana, isto é, Adão e Eva. O pecado original significa a desobediência deles e a transmissão desse pecado, dessa condição caída, aos descendentes. De tal maneira que, após Adão e Eva, todos os seres humanos nascem pecadores. Para usar a linguagem de Paulo em Efésios 2, nascem mortos em seus delitos e pecados. Então, a depravação total significa isso. Não existe nenhuma área da nossa vida, seja o intelecto, seja o corpo, a matéria, seja a vontade, que não tenha sido manchada, atingida pelo pecado. Isso não anula a imagem e semelhança de Deus no homem. Mesmo após a entrada do pecado no mundo, o homem continua sendo e carregando a imagem e semelhança de Deus nele. Mas essa imagem e semelhança de Deus em nós foi manchada pelo pecado. De tal maneira que até as nossas melhores ações são manchadas pelo pecado. Depravação total, isso. E a eleição incondicional significa que Deus exerceu a sua soberania, Deus decidiu predestinar umas pessoas para a vida e não outras, independente da condição humana. Por isso que é incondicional, porque ela não depende de fatores ou aspectos humanos. Ela depende exclusivamente da vontade soberana de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre a expiação limitada. Vamos novamente pedir a bênção do nosso Senhor. Ajuda-nos, Pai, a entender essa doutrina, que é tua, que é bíblica. Dá-nos sabedoria para apresentá-la, humildade para aceitá-la, e que o conhecimento dela, ou a recapitulação da mesma, implique em maior devoção ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, o terceiro ponto do calvinismo é aquilo que se consagrou como expiação limitada. Aparentemente, a princípio, o termo parece nome de remédio, ou um termo que não é assim tão fácil da gente entender. Expiação limitada. Mas vamos esmiuçar, vamos explicar o que significa. Na Bíblia, o termo expiar com X, não confundir expiar com X com expiar com S. Expiar com X é uma coisa, expiar com S tem a ver com olhar
de modo secreto. Lembre, por exemplo, dos espias de Israel, que foram ver a terra prometida. Eles espiaram, olharam à distância, escondidos. A gente está falando de espiar, E-X-P-I-A-R. Na Bíblia, o termo espiar, com X, significa remover algo, tirar algo do lugar. Expiação, portanto, significa remover a culpa por meio da oferta de um sacrifício. Então, nós, pecadores, diante de Deus, ou em relação a Deus, havia uma barreira que nos separava de Deus, que essa barreira é o pecado. Então, o que Deus fez? Deus nos lavou com o sangue de Cristo de tal maneira que a barreira foi movida, foi deslocada, certo? Foi tirada do lugar. E aí nós passamos a ter comunhão, relacionamento com Deus através de Cristo. Então, se antes o pecado nos separava de Deus, uma vez convertidos, no lugar do pecado está a pessoa bendita de Jesus. Por isso que nós somos justificados diante de Deus mediante a fé em Cristo. Expiação, portanto, significa remover a culpa por meio da oferta de um sacrifício. Era o que acontecia no Antigo Testamento, quando os animais eram mortos. Por que os animais eram mortos? O sangue era derramado. Porque, em vez de morrer o pecador, então morria o animal que representava o pecador. Então, o sangue do animal substituía, por assim dizer, a nossa pessoa, os seres humanos que haviam pecado. Então, durante séculos isso aconteceu, e quando Cristo veio ao mundo e morreu em nosso lugar, por isso que a Bíblia descreve Cristo como Cordeiro de Deus ou Cordeiro Pascal. Por quê? Porque ele morreu no lugar dos pecadores. Cristo, o Cordeiro Pascal, na cruz, recebeu a punição pelos nossos pecados, removendo nossa culpa diante de Deus. Seu sacrifício nos conciliou com o Pai. Por isso que se pode falar da morte vicária de Cristo, isto é, da morte substitutiva. Quando você ouvir a expressão morte vicária de Cristo, isso significa dizer que Cristo morreu em nosso lugar. Morte vicária é sinônimo de morte substitutiva. Em vez de nós morrermos, Cristo morreu em nosso lugar. Ele nos substituiu. Essa é a ideia da expressão morte vicária. O sacrifício dele foi vicário, que é o mesmo que dizer que foi expiatório. Quer dizer, Cristo na cruz fez com que a ira de Deus fosse desviada de nós e aplicada nele. Está claro isso, pessoal? Então, em outras palavras, expiação significa salvação. Significa que o pecado que nos separava de Deus foi removido e Deus passou a se relacionar conosco através do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. Então, essa é uma explicação sobre a palavra expiação. Expiação significa substituição, ou salvação, se você assim preferir, tendo em vista que Cristo morreu em nosso lugar. Nos cânones de Dort, naquele documento que foi elaborado na reunião que houve na Holanda para refutar os pontos do arminianismo, a gente lê o seguinte: porque este foi o conselho, isto é, a decisão absolutamente livre, a vontade misericordiosa e o propósito de Deus Pai, que a virtude vivificadora e salvífica da preciosa morte de seu Filho, em outras palavras, os benefícios da morte de seu Filho, se estendessem, os benefícios, a todos aqueles que estão predestinados e apenas a eles, dar-lhes a fé justificadora, e por isso mesmo conduzi-los infalivelmente à salvação. Pastor, traduz esse negócio aí. O que é dito nesse parágrafo é o seguinte: a morte de Cristo paga todos os pecados daqueles que foram escolhidos por Deus. Os benefícios do sacrifício de Cristo na cruz são destinados a todos os eleitos, a todos os predestinados, e não a toda a humanidade. Por isso é que a expiação é limitada.
Ela é limitada não porque ela não tenha muito poder, mas ela é limitada porque ela é aplicada a um grupo. Ela é limitada no sentido de que ela é destinada somente àqueles por quem Cristo morreu. O perdão dos pecados está disponível a todos os pecadores, mas Cristo só paga o preço por aqueles a quem o Pai predestinou desde a fundação do mundo. A gente anuncia o Evangelho a todo mundo, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O anúncio do perdão é feito, mas só responderão positivamente, só se entregarão a Cristo aqueles que o Pai, pelo seu Espírito, tocar no coração. Apenas os eleitos, os escolhidos, os predestinados vão responder positivamente à chamada geral do Evangelho. Essa doutrina também é conhecida como expiação específica ou particular. Então, existem alguns teólogos que não gostam de usar a expressão expiação limitada e preferem dizer expiação específica, por quê? Porque ela é específica dos eleitos ou particular, em vez de geral. Mas isso aí é uma questão técnica e já está consagrado o uso de expiação limitada, então não vamos aqui brigar com a história. O importante é que você entenda que expiação limitada, o conceito significa o quê? Que Cristo morreu somente pelos eleitos de Deus e não por toda a humanidade. Esse é o conceito. Eu estou primeiramente explicando o conceito, depois eu vou para o fundamento bíblico. Para a gente tentar aqui ir por partes. Em outras palavras, a gente pode dizer, e essa expressão também está consagrada na história da teologia, a morte de Cristo foi suficiente para todos, mas é eficaz para alguns. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para redimir o pecado de todos os seres humanos de todas as épocas, mas é aplicado, é eficiente, é eficaz somente para os eleitos. Esse é o ponto. A expiação de Cristo é suficiente para que toda a humanidade seja salva, independente de crerem ou não, mas é eficiente somente para aqueles que creem. O sangue de Cristo poderia salvar a todos, se essa fosse a vontade de Deus, mas essa não é a sua vontade. Não é a sua vontade? Como assim? Pastor, talvez alguém possa pensar, mas há versículos na Bíblia que mostram que a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Por exemplo, pastor, lá em João 3,16, é dito, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo. Pastor, também lá em Tito, capítulo 2, é dito, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se esse versículo diz isso, como é que o Senhor está afirmando, e como é que os calvinistas afirmam que a morte de Cristo é apenas para uns e não para todos? Pastor, eu também lembro que lá em Tito, capítulo 3, versículo 4, é dito, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, ou seja, a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. E, pastor, só para terminar, só mais um, tá, pastor? Ezequiel 18, 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Pastor, à luz desses versículos, eu não consigo aceitar a afirmação de que Cristo tenha morrido apenas por uns e não por todos. Estão entendendo para onde vai? Lá no Chile se diz para onde vai o ônibus, a micro? Como é que o entendimento se dá? Como as pessoas normalmente interpretam a Bíblia? Normalmente, essa é a questão. Diante de versículos como estes que eu acabei de ler e outros mais, as pessoas têm dificuldade e, às vezes, batem um pé e dizem, não, eu não posso aceitar a afirmação, a ideia de que Cristo morreu somente por alguns e não por todos.
que acontece então, pastor? Como é que a gente pode explicar isso? Logo, à luz destes versículos e outros que poderiam ser lidos, a vontade de Deus é de que todos sejam salvos e não apenas os eleitos. Aqui que a gente tem que fazer uma pausa e deixar aqui o assunto da expiação limitada, a gente vai deixar ele aqui numa prateleira e a gente vai conversar sobre outro assunto para depois a gente voltar para a expiação limitada. Tá bom? Então, eu vou ter que aqui trabalhar um fundamento, um alicerce com vocês sobre a vontade de Deus, para depois voltar à expiação limitada. Porque vamos imaginar aqui uma casa. Não faz sentido, ninguém constrói uma casa sem alicerce. Ninguém constrói uma casa já levantando as paredes. Então, a gente só vai conseguir entender corretamente a doutrina da expiação limitada se o alicerce, se o fundamento estiver bem colocado. Se ele realmente fizer jus ao nome, alicerce, fundamento. Se não houver essa base, se não houver o fundamento, não tem como aceitar essa doutrina. E o alicerce aqui eu vou chamar de vontade de Deus. Eu vou chamar não, né? É o tema da vontade de Deus, que é um tema complexo, que é um tema que tem diferentes aspectos, que é um tema que tem diferentes facetas. Eu vou usar a seguinte imagem para ilustrar o assunto da vontade de Deus. Você imagine agora um diamante, e esse diamante tem várias faces, tem vários... facetas. Né? Você pega um diamante, ele tem várias facetas. Você pode olhar o diamante e contemplá-lo de diferentes ângulos, de diferentes perspectivas. Assim é o tema da vontade de Deus. E aqui eu quero pedir atenção redobrada, porque muita gente evangélica escorrega nesse tema. Eu tenho visto isso na minha própria experiência pastoral. Eu vou dar 2 exemplos de conversas que eu tive com irmãos em Cristo na igreja, onde eu percebi que a noção de vontade de Deus deles era equivocada. Né? Muito bem. Então, quando a gente fala do assunto vontade de Deus, a gente tem que atentar que existem diferentes aspectos, nuances da vontade de Deus. Na Bíblia, o assunto vontade de Deus é apresentado sob vários ângulos ou facetas. Se não entendermos essas distinções ou particularidades, vamos escorregar e dizer coisas indevidas sem fundamento teológico. Os 2 exemplos que eu tiro da minha caminhada pastoral. Eu era seminarista, isso em São Paulo, isso tem mais de 25 anos, dando aula na escola dominical para os jovens, para a sala dos jovens. O assunto não era a vontade de Deus, era um assunto que eu não me lembro. E aí um irmão, certo, um membro, um jovem, já um pouquinho mais experiente, fez uma colocação na sala dizendo o seguinte: pastor, mas ele fez lá um arrazoado, foi fazer uma pergunta lá e tal, e na explicação que ele deu, na contextualização da pergunta, ele disse assim: mas se a pessoa pecou, é porque Deus permitiu. Se a pessoa... Vamos pensar só aqui, a modo de exemplo, em Davi. Se Davi caiu com Batseba, é da vontade de Deus, porque se não fosse da vontade de Deus, Davi não teria pecado. Em outras palavras, o que aquele jovem estava dizendo é que, quando uma pessoa peca, ela só peca porque Deus permite que ela peque. Ou que Deus, em alguma medida, colabora, o irmão lá não disse isso, mas essa era a ideia, com o pecado. Vocês entendem qual é o ponto? Aí, quando eu vi aquilo dali, me acendeu o alerta. Eu percebi que havia necessidade na sala de estudar aquele assunto. Aí eu dei uma resposta lá. No domingo seguinte, falei assim: a gente vai parar aqui o estudo da escola, da revista, a gente vai estudar o tema da vontade de Deus, para depois a gente voltar para a revista. Ponto. Segundo caso. Aqui mesmo, em Brasília, um dia eu e a Carla visitamos uma igreja, e ao final da escola dominical, eu encontrei um irmão muito querido, que eu não via há muito tempo. E esse irmão, o pai dele, havia sido pastor lá em São Luís do Maranhão.
Eu e esse irmão em Cristo, somos filhos da mesma igreja. Eu não tinha sido ovelha do pai dele, mas eu já tinha ouvido falar do pai dele. Conversa vai, conversa vem, veio o assunto da morte do pai dele. E ele falou assim, não, porque quando o papai morreu e tal, inclusive uma pessoa usou uma expressão muito forte, desagradável, mas, pastor, aquela pessoa disse, né, que meu pai tinha morrido porque ele não tinha cuidado da saúde dele, ele negligenciou. Mas, pastor, na verdade, é a vontade decretiva, permissiva de Deus, né? Quer dizer, dando a entender o seguinte, meu pai negligenciou a saúde dele, porque a morte foi ocasionada por um descuido, falta de um diagnóstico no devido tempo. Mas, apesar disso, foi Deus que permitiu, quer dizer. Esse irmão transmitiu a seguinte ideia, apesar do meu pai ter negligenciado o cuidado com a saúde, estava no controle de Deus. Não é bem por aí, tá, querido, querida? Vou voltar agora, termino uns exemplos, vamos aqui para o assunto. Primeiramente, só existe uma vontade de Deus, uma vontade em Deus. Mas, a fim de entender melhor o assunto, que é complexo, é didático apresentá-lo sobre várias óticas. Vamos lá. A gente pode, primeiramente, ou em segundo lugar, considerar que, por vezes, quando a Bíblia fala da vontade de Deus, ela se refere à vontade decretiva. Pastor, o que é isso aí? É aquela vontade por meio da qual Deus ordena ou decreta tudo o que vai acontecer. As decisões tomadas pelo Senhor irão acontecer inevitavelmente. Então, quando a gente pensa no assunto vontade de Deus, à luz da Bíblia, que é a revelação do Senhor, a gente pode encontrar e encontra a vontade decretiva, que tem a ver com as decisões, com os decretos de Deus, e aquilo que Deus decidiu fazer, Ele vai fazer no tempo dele, da maneira dele, usando pessoas ou não, usando meio ambiente ou não, condições climáticas ou não, ele vai fazer. E isso vai acontecer de maneira inevitável. Nesta vontade, Deus não permite ser resistido. Ou seja, é impossível que um decreto de Deus não aconteça, não se execute. O que disse Jó? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Paulo desejou o seguinte para os crentes de Roma, que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aos Tessalonicenses, Paulo disse que por essa vontade devemos dar graças. Exemplos bíblicos ou versículos bíblicos que ilustram, que iluminam esse aspecto da vontade de Deus. Por exemplo, no segundo livro das Crônicas, 22:7, lemos: foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar a Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. O texto é muito claro. Foi da vontade de Deus que Acasias, para sua desgraça, fosse visitar a Jorão. Então, Deus havia decretado isso. Outro versículo, esse aqui, né, tem a ver com o sacrifício de Jesus. A gente interpreta Isaías 53 à luz do Novo Testamento. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ou seja, ao Senhor, o Senhor decidiu sacrificar o seu filho Jesus. Apocalipse 13, capítulo 8, fala da morte do Cordeiro antes da fundação do mundo. E é interessante que quando Pedro prega um sermão em Atos 2, olha o que Pedro disse aos judeus: sendo este quem? Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ou seja, antes da fundação do mundo, o conselho da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, acordaram, decidiram que um dia Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, se encarnaria, viveria entre nós, morreria pelos pecados dos eleitos de Deus.
Então, essa é a vontade decretiva. Aquilo que Deus determinou vai acontecer e é impossível que não aconteça. Está claro, igreja? Vamos lá. Mas é possível falar de outro aspecto, de outra dimensão, de outra faceta da vontade de Deus, que é diferente da primeira. Porque nessa aqui, na vontade preceptiva, Deus permite ser desobedecido. Pastor, seja mais claro, vamos lá. A vontade preceptiva, não estou mais falando da vontade decretiva, estou falando da vontade preceptiva. Preceptiva tem a ver com preceito, com mandamento, os preceitos do Senhor. É a regra de vida que o Senhor tem para as pessoas, que indica os deveres que elas têm que cumprir. Essa vontade está revelada na lei e no Evangelho, ou seja, no Antigo e no Novo Testamento. É o que o Senhor prescreve que nós devemos fazer. Nesta vontade, Deus permite ser desobedecido. Por exemplo, há vários versículos bíblicos que falam que nós devemos perdoar uns aos outros, não é? Inclusive está no Pai Nosso. E perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. É da vontade de Deus que nós perdoemos uns aos outros? Sim. Sempre a gente perdoa uns aos outros? Não. Então, no que diz respeito à vontade preceptiva, Deus permite ser desobedecido. Ou seja, a vontade preceptiva nem sempre ocorre, nem sempre acontece, diferente da vontade decretiva. Exemplos bíblicos, textos bíblicos. Olhem o que Deus diz lá em Levítico. Se vocês, olha a condicional, se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Gente, vamos obedecer bem a Deus aí para o Senhor abençoar essa terra aqui do Planalto Central com chuva, viu, gente? Outro exemplo bíblico, no segundo livro das Crônicas. Assim, Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigiu seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Hoje de manhã, lá em casa, o Motinho está bem teimoso. Meu filho, obedeça papai e mamãe para você não sofrer. Papai, o que é sofrimento? É o que você sente quando recebe uma palmada. Dor. A Bíblia está dizendo aqui que Jotão foi se tornando mais poderoso porque dirigia os seus caminhos, a sua vida, segundo a vontade do Senhor. Ou seja, ele obedecia os mandamentos. É interessante quando a gente estuda sobre os reis de Israel, né? Tal rei fez o que era reto perante o Senhor. Tal rei desobedeceu, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Interessante que sempre tem essa informação. Mateus 7,21, palavras de Jesus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque alguns crentes crescem e amadurecem na fé e frutificam a 30, 60 e a 100 por um, e outros ficam como que na infância espiritual. Por quê? Porque alguns se esforçam para colocar em prática os preceitos de Deus. E outros descansam. E é por isso que não amadurecem. Então, na vontade preceptiva, Deus permite ser desobedecido, e essa vontade tem a ver com seus mandamentos, com seus preceitos, com os princípios da sua palavra. Está clara, igreja, sobre vontade preceptiva? Vamos lá. Vamos lá. Terceiro degrau, vontade secreta, moleza, mamata, mamão com mel. A Bíblia diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Primeira parte de Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas, irmãos, têm a ver com os segredos de Deus para o mundo e a vida das pessoas. Por exemplo,
Lá em Tiago, no Novo Testamento, a gente lê: vós não sabeis, vós todos nós, o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Quem aqui pode garantir, pode anunciar o que vai acontecer amanhã? Pastor, mas eu já vou falar de cigana que lê a mão. Lê a mão e rouba teu bolso, trouxa. E eu até considero que ela pode adivinhar o futuro. Mas a procedência desse conhecimento não é divina, é maligna. Só que não é garantia, porque Satanás é mentiroso desde o princípio. Vamos voltar aqui para a vontade secreta de Deus. As coisas que acontecerão em nosso futuro estão escondidas de nós. Tem gente que tem muita curiosidade, né? Tem gente que... Vocês já ouviram aquela anedota? Vocês sabem como é que se mata um curioso? Amanhã eu conto para vocês. Certo? Lá em casa, a gente não anuncia para as crianças algum aniversário, alguma festinha, alguma programação especial, porque senão é loucura. É loucura. Cada minuto está perguntando: já chegou a hora? Vamos, papai, vamos, papai. Então, informação secreta. Só anuncia na hora de tomar o banho ou de se arrumar. Então, tem gente que tem muita curiosidade. Irmãos, eu tenho vários defeitos. Esse não, graças a Deus. Uma vez uma irmã da igreja, uma ovelha minha, assim: pastor, uma pessoa me disse isso do senhor. E o que essa irmã me disse, ou alegou que a outra pessoa disse, não era coisa boa. Nem entendi. Mais alguma coisa? Irmãos, aqui dali não tirou um segundo do meu sono. Eu não estou conseguindo dar conta do que eu sei. Imagina se eu vou me preocupar com aquilo que eu não sei. Entende? Então, a gente tem que sossegar a nossa alma. Calvino dizia que ter curiosidade sobre as coisas que Deus não revelou, isso é pecado. Tem gente que quer entender os mistérios da vida. Quando aquilo ali pode ser estudado, descoberto, legal, o estudo, né, é uma coisa maravilhosa, a ciência mostra isso. Só que tem coisa que Deus não revelou e não deu condições para que as pessoas descubram. E a gente tem que sossegar o facho e descansar na soberania de Deus. Ah, pastor, eu vou ter uma reunião quarta-feira, eu estou preocupado. Meu irmão, confia no Senhor, tua vida está nas mãos do Senhor. Te preocupa primeiro com o domingo, com a segunda, com a terça. E às vezes a pessoa começa a sofrer pela quarta, aí chega na terça, a entrevista é desmarcada. Ela sofreu à toa. Eu sei que é muito fácil verbalizar isso. Difícil é traduzir na vida, né? Só que é um desafio da fé cristã. O povo de Deus vive pela fé e não pelo que vê. Então, eduque, se esforce para educar seus sentimentos, educar seu coração para você viver um dia de cada vez. Basta cada dia a sua própria realidade, seu próprio mal. Muito bem. E a vontade revelada? A segunda parte de Deuteronômio 29. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que isso quer dizer? As coisas reveladas são, né, e não são a regra de vida das pessoas. São normas de comportamento. São os ensinamentos, os preceitos, os mandamentos que Deus colocou em sua palavra, que nós devemos obedecê-los. Tal como o próprio texto bíblico indica, né, Deuteronômio 29, as coisas reveladas devem ser obedecidas por nós e nossos filhos. Nesse sentido aqui, a vontade revelada é igual à vontade preceptiva. Ou seja, a gente tem que colocar em prática aquilo que Deus revelou que Ele quer que a gente faça.
Um exemplo bíblico dentre muitos que poderiam ser dados se encontra lá em Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, de sensualidade, como os gentios, como aqueles que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria, neste assunto, ninguém ofenda nem defraude ou prejudique a seu irmão. Igreja, está claro sobre vontade secreta e vontade revelada? Show, estamos muito bem. Agora a gente vai para outro degrau. Vontade de propósito. Essa aqui também ainda é mamata, mamão com açúcar, ou no mel. O que é vontade de propósito? A vontade de propósito inclui tanto o mal como o bem. Vou explicar para que não haja confusão. Tanto o pecado como a justiça, e é sempre executada perfeitamente. Deus não é o autor do mal e do pecado, mas Ele permite e controla ambos. A vontade de propósito está relacionada à vontade decretiva. Ou seja, todas as coisas que acontecem, sejam elas boas ou más, estão dentro do controle de Deus. Mas isso não significa dizer que Deus seja o autor do pecado ou que Deus nos leve ao pecado. Deus nos dá liberdade em muitas coisas e, por sermos livres, em muitos sentidos, por vezes acontece o pecado, mas o pecado não foge ao controle de Deus. Melhor exemplo bíblico que eu conheço, na minha perspectiva, é o seguinte: o que os irmãos de José fizeram com ele, segundo a Bíblia. Os irmãos de José, por inveja, venderam José aos mercadores, certo? E mentiram ao pai, mentiram a Jacó, dizendo que um animal, uma fera, havia matado a José. A vida seguiu, a gente sabe que Deus colocou José como governador do Egito, né? Faraó, que era a maior autoridade, colocou José para administrar tudo, era o primeiro ministro do Egito, por assim dizer. E aí a fome assolou a terra, os irmãos de José foram bater lá, finalmente José se deu a conhecer, levaram Jacó, Jacó pôde rever José, Jacó morreu. Quando Jacó morreu, os irmãos de José pensaram: agora que nosso pai é morto, José vai descontar a maldade que a gente fez lá atrás. E aí eles foram se humilhar na presença de José. E José disse o seguinte: porque o mal que intentastes contra mim, Deus transformou em bem. Maravilhoso isso, hein? Maravilhoso. Ou seja, eles pecaram, os irmãos de José? Pecaram. Fizeram mal? Fizeram. Mas mesmo o mal que eles fizeram estava sob o controle de Deus, e de uma maneira que a gente não sabe explicar. Deus transformou aquele mal em bem. Balaão abriu a boca para amaldiçoar o povo de Israel. E quando ele abriu a boca para amaldiçoar o povo de Israel, saiu bênção. Deus é poderoso, Ele é soberano. Então, a vontade de propósito está ligada à vontade de decreto. Diz a Bíblia, no Salmo 135, versículo 6, tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Salmo 76, interessante aqui esse texto. Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, ou seja, até a ira, até o pecado humano, de alguma maneira, vai louvar a Deus, isto é, vai cumprir o propósito de Deus. E do resíduo das iras te cinges. Em outra versão bíblica, esse versículo aparece de maneira mais clara. Seguramente a ira do homem te louvará, e o remanescente da ira tu o restringirás. É o que a gente vê no caso de José. Deus o quê? Apesar da maldade dos irmãos de José, Deus preservou, protegeu José. Fez com que a maldade dos irmãos fosse restringida.
Olha que interessante também o que o livro de Atos nos diz, né? Pedro também pregando, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel. Então, a gente sabe, né, que Jesus foi injustiçado. Jesus não merecia morte de cruz. O povo preferiu Barrabás. Para quem acha que a voz do povo é a voz de Deus, olha, o que o povo preferiu? Muitas vezes, na maioria das vezes, o povo escolhe mal. Quer dizer que sempre, mas na maioria das vezes. Isso vai depender do grau de instrução. Quanto mais instruídas, quanto mais educadas, quanto mais cultas as pessoas forem, melhor condições de decidir elas terão. Mas quanto mais ignorantes no sentido de desconhecedoras, menos escolarizadas, mais facilmente elas tomarão decisões erradas. Voltando aqui. O povo e as autoridades, né, os sacerdotes, a casta, a elite religiosa de Israel, Pôncio Pilatos, eles se ajuntaram e fizeram o que era mal. Mas olha o que o texto diz: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Quer dizer, apesar do pecado de Pilatos, da elite religiosa de Israel, dos fariseus e do povo, da maior parte do povo, apesar da maldade que eles impetraram contra Jesus, isso, de uma maneira que a gente não sabe explicar, cumpriu o propósito de Deus. Porque Deus já havia decidido, a Trindade já havia decidido, que Deus Filho morreria pelos nossos pecados. Você entende o que eu estou dizendo? São os dois lados da mesma moeda. Por um lado, a soberania de Deus, por outro lado, a responsabilidade humana. Então, a vontade e propósito tem a ver com a intenção, o objetivo de Deus no cumprimento dos seus decretos. E isso inclui, ou isso implica, o governo de todas as coisas no mundo. Nada escapa do controle de Deus. Deus tem as rédeas da história em suas mãos. Todo bem, todo dom perfeito procede do Pai das luzes, e tudo aquilo que acontece de mal, de ruim, de desastre, não é causado por Deus, mas não foge ao controle de Deus. Está claro isso, igreja? Tudo bem? Agora a gente vai para o último aspecto da vontade de Deus, para a gente voltar para a expiação limitada e terminar a nossa aula. Agora, se você prestou atenção, aumente um pouquinho a intensidade da atenção. Vontade de prazer. Essa é fundamental para a gente entender o que acontece no que diz respeito à doutrina da expiação limitada. O que significa a vontade de prazer em Deus? Essa vontade expressa o deleite e o prazer de Deus em coisas que Ele gostaria que acontecessem na vida dos seres humanos, mas que nem sempre acontecem. Diz o pastor Heber Campos, autor de um livro sobre o ser de Deus, o seguinte: este desejo, que nem sempre é satisfeito, é constitucional e não pode ser negado nele de forma alguma. Ou seja, é algo inerente, é algo próprio de Deus. Não há como negar que Deus tem esse desejo, ainda que muitas vezes, ou às vezes, ele não cumpra aquilo que deseja. Vamos para os textos bíblicos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Deus deseja que o perverso, que o ímpio, se converta e viva. Outro texto em Ezequiel, até já lemos. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Olha o que Jesus disse sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Deus quis reunir os habitantes de Jerusalém. Mas isso não aconteceu.
1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Deus, à luz desse texto bíblico, Deus deseja ou não deseja que todos os homens sejam salvos? Sim. Mas quando a gente lê outros textos bíblicos sobre a predestinação, Deus salva a todos? Não. Segura aí. Vamos terminar aqui os textos bíblicos. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 2 de Pedro 3,9. Ele é longânimo, isto é, muito paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Muito bem. Por razões desconhecidas de nós, Deus decidiu não satisfazer ou realizar seu próprio desejo. Ou seja, apesar de Deus querer que todos sejam salvos, Ele decidiu não salvar a todos. Vocês estão entendendo a afirmação? Eu não estou perguntando se aceitam, se concordam. Eu estou perguntando se entendem o que está sendo dito. O que eu estou dizendo, eu vou repetir o seguinte, à luz dos textos bíblicos lidos. Apesar de Deus desejar que todas as pessoas se convertam e sejam salvas, Ele decidiu não salvar e converter a todas as pessoas. Ou seja, entre o desejo e a realidade e o que acontece, há uma diferença. Essa é a vontade de prazer. Vamos lá. Isso, de não atender o desejo, é possível em nós, seres humanos. Como? Uma pessoa, mesmo não desejando a dor, pode aceitar ter sua perna amputada. Eu não sei quantos de vocês tomaram conhecimento de um caso nos Estados Unidos. Eu não me lembro dos detalhes, mas inclusive já virou filme isso. De um homem que foi andar aí no meio das pedras, fazer trekking, certo? Foi nessas montanhas, que eu até quando eu vejo essa notícia, eu digo para mim mesmo, eu posso morrer de qualquer coisa, mas disso eu não morro nunca. Que eu nunca vou num negócio desse aí, nunca. Só se for amarrado, certo? É que nem ser mordido de cachorro. Pode acontecer, pastor, do senhor um dia ser mordido? Pode, porque eu sou um ser humano. Mas por eu acreditar que o cachorro é manso e ele não vai me morder jamais. Quando alguém fala assim, né, a pessoa, né, não, ele é manso, ele não morde. Eu falo assim, às vezes não falo, só penso, então é dieta líquida, ele se alimenta só de líquido, ele não morde nada. Não mastiga nada. Tá, voltando aqui, né? Então o rapaz, né, foi lá para um lugar afastado, no meio das montanhas, e quando ele estava lá escalando não sei o quê, desmoronou uma pedra, umas rochas, e uma pedra caiu e prendeu o braço dele. E ele estava num lugar que não tinha sinal de celular, sozinho. Irmãos, eu não me lembro se passou mais de um dia, mas passaram pelo menos horas. E, finalmente, o que aconteceu? Ele se deu conta que, se ele não cortasse o antebraço dele, ele morreria ali. Então, o que ele fez? Ele tinha um canivete ou alguma coisa cortante, e ele mesmo cortou o antebraço dele. Pergunta: ele desejava perder o braço? Ele queria sentir a dor, ainda que já estava lá o braço dele preso por um tempão? Não. Mas, apesar de ter um desejo, ele agiu diferente do desejo e fez o que fez. Eu vou dar um exemplo mais próximo de nós. Pastor, esse exemplo aí eu entendi, mas eu sou como o senhor, eu não vou para esse negócio de caminhada no meio de selva, de montanha, de mata, certo? Uma vez eu estava no hotel e falei assim, tem uma atividade aí hoje, qual é? Caminhada, 6 quilômetros no meio da mata. Eu falei, Deus te abençoe, pode ir. Eu vou ficar por aqui mesmo. Nada contra quem vai, viu? Se você vai, faça, curta. Eu não vou para esse tipo de negócio. Né? Enfim, vou dar um exemplo aqui mais próximo de nós. Que pai aqui não gostaria de evitar a dor da agulhada da vacina no filho e na filha?
Lembra quando seu filho, poucos meses de vida. Aí você leva, tem umas vacinas que são do inferno, hein, gente? Depois vocês perguntam para minha esposa, teve vez lá em Santiago, lá no Chile, né? Nossos filhos nasceram lá, a gente morava lá, que eu deixava na porta e eu saía de perto. Não queria ver a criança chorando, não. Eu vi uma vez a grossura da agulha. Isso aí não ser um adulto, isso aí dói, meu irmão. Aí eu saía de perto, Cleus, eu ia para longe, para nem ouvir o grito. E eu não sou o tipo que é sensível à dor assim. Eu sou meio medroso para algumas coisas, eu admito. Mas não é o caso de ver grito, desmaiar, tremer, passar. Não, é porque, rapaz, dói na alma do pai, cara. Alguns tratamentos, algumas agulhadas que dão nos filhos. Só que, apesar de você não desejar isso, você concorda e leva para o matador não, né? Para a sala do médico lá. Porque tem que levar. Então, se é possível em nós desejar algo e decidir não agir conforme o desejo, por inferência, à luz dos textos bíblicos, é possível que Deus deseje a salvação das pessoas e, mesmo assim, Ele decida, por razões não reveladas a nós, são misteriosas, não salvar todas as pessoas, que são os inúmeros textos que falam da eleição. Não eram gêmeos nascidos, e Deus decidiu amar Jacó e se aborrecer de Esaú. Pastor, mas por quê? Querido, Deus não nos informou por quê. Contenha-se. Contenha-se. Muitos calvinistas negam a vontade de prazer em Deus para salvaguardar a doutrina da expiação limitada. Ou seja, uma tentativa de proteger a doutrina da expiação limitada, que diz que Cristo morreu somente pelos eleitos. Então, no afã, no desejo de proteger essa verdade, eles negam que Deus deseje a salvação de todas as pessoas. Só que, à luz de vários versículos bíblicos, não há como negar esse desejo no Senhor, é parte dele. Deus não tem prazer na condenação das pessoas, mas por razões dele, decidiu não salvá-las, deixando assim de atender seu desejo natural. A morte de Cristo é suficiente para redimir todos os pecados do mundo, mas somente os eleitos de Deus são contemplados por ela. Pastor, a base bíblica para isso? Por favor, há várias. Eu vou ler um texto. Jesus, em João 10. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. É interessante que no contexto de João 10, Jesus faz um contraste entre os fariseus, que não faziam parte do aprisco do rebanho de Deus, e as ovelhas dele, os escolhidos dele. Olha a sequência. E dou a minha vida pelas ovelhas, e não pelos bodes, e não por aqueles que não são ovelhas dele. Essa é a ideia. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, quer dizer, nem todas as minhas ovelhas, Jesus está falando, pertencem a Israel. Ou seja, de certa forma, Jesus está anunciando que entrariam os gentios, os não-judeus, inclusive os brasileiros, na igreja, na família dele. Porque os judeus eram muito, e até hoje são, muito nacionalistas, muito exclusivistas. E, de fato, no Antigo Testamento, foi o povo tratado de maneira especial, com privilégios por Deus. Mas desde que Jesus veio ao mundo, certo? O Evangelho passou a ser pregado segundo a perspectiva nossa. Os judeus já não têm aqueles privilégios que tiveram na antiga aliança, no Antigo Testamento, e desde que Jesus veio ao mundo, todos os povos são tratados por Deus da mesma maneira. Ainda que os judeus colham os benefícios de, durante séculos, terem vivido sob a luz, sob os efeitos, sob os benefícios da antiga aliança. Você lê, por exemplo,
o Pentateuco, né, as leis sobre alimentação, né, vários alimentos eram proibidos entre os judeus. E hoje você sabe que a dieta dos judeus é uma dieta muito rica. Ou seja, eles foram abençoados de muitas maneiras, mas desde que Jesus veio ao mundo, certo? Todas as nações são tratadas por Deus de igual maneira. Ainda tem outras ovelhas, não deixar prisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então, irmãos, como encerramento aqui da nossa aula, o que significa a doutrina da expiação limitada? Que Cristo morreu pelas ovelhas de Deus. Cristo morreu pelas pessoas que Deus escolheu, pelos predestinados. O sacrifício dele seria suficiente para lavar os pecados de todas as pessoas de todas as épocas. Mas os benefícios da morte de Cristo são aplicados somente às ovelhas dele, as quais nós não sabemos, porque Deus nunca nos revelou a lista, o livro, né? Aí com todos os escolhidos, com todos os predestinados. Não, isso aí faz parte do mistério de Deus. O que Deus diz para nós é: ide e pregai o evangelho. E a fé vem pelo ouvir. Ou seja, na medida que a gente prega o evangelho, os escolhidos de Deus, no tempo de Deus, vão responder positivamente à pregação do evangelho. E não terão como resistir, porque a graça é irresistível, que é o assunto do próximo domingo, se Deus permitir, junto com a perseverança dos santos. Agradeçamos a Deus por fazer parte do seu rebanho. Ele nos incluiu no pacto eterno, não por beleza, não por virtude, não por mérito nosso, porque nós somos fragilzinhos, somos pecadores, somos imperfeitos, não somos melhores do que aqueles que estão fora da igreja, mas Deus decidiu nos tratar com graça. Muito bem. Essa é a doutrina da expiação limitada, o terceiro ponto do calvinismo. A gente tem alguns minutos, né? Bateu aqui 11h14 no meu relógio, quer dizer, a gente começou a aula 10h16, daquilo que foi exposto. Há perguntas da igreja? Está claro, irmãos, o assunto? Quando o povo reage assim, a gente fica num dilema, não é? Ou entendeu tudo, ou não entendeu nada. Não é? Eu quero acreditar, né, que, pela graça de Deus, independente de quem tenha falado aqui, a matéria foi apresentada de uma maneira lógica, de uma maneira didática, de uma maneira clara. O tema da vontade de Deus é um tema complexo. Ele é um tema que tem diferentes facetas. Tem a vontade decretiva, tem a vontade preceptiva, tem a vontade secreta, tem a vontade revelada, tem a vontade de propósito, tem a vontade de prazer. E a vontade de prazer nos ajuda a entender por que Deus, apesar de naturalmente desejar a salvação de todas as pessoas, decidiu não salvar todas elas. É forte isso? É. Mas é o que está na palavra de Deus. E se Deus disse assim, quem somos nós para dizer, não, Senhor, não é assim? A irmã Ivani pediu a palavra aqui, o microfone vai chegar, a irmã Ivani vai fazer a pergunta dela. Não, mas é por causa do pessoal ali da transmissão. Bom dia. Pastor, livre-arbítrio não existe. E o que é a livre... Aí o senhor vai responder, interrogação, né? Porque eu entendo que não existe. E livre-agência é o quê? Muito bem. Muito boa pergunta. O que é livre-arbítrio? Esse é um termo teológico. E é um termo teológico... Estão ouvindo? Então, a explicação que eu vou dar, ela é teológica, ela não é jurídica, porque no direito o livre-arbítrio é outra coisa. No senso comum é outra coisa. Inclusive, né, quem gosta de futebol tem o árbitro. É o árbitro que decide se dá pênalti ou não. É o árbitro que decide, o infeliz, mesmo quando ele
Ele não deu a falta no jogo. Aí depois ele pede a opinião do VAR. E anula o gol. Meteu 2, né? Aí é a depravação total aqui, né? Aqui escapou aqui o... Está vendo aí? Como mesmo assim, mesmo crente é pecador, enfim. Então, a explicação que eu vou dar é teológica. O que é livre-arbítrio? Liberdade de escolha. Só quem teve liberdade de escolha plena foram Adão e Eva. Somente Adão e Eva tiveram liberdade de escolha plena. Deus colocou ali, sim, está liberado aí o pomar, o jardim. Podem comer do fruto de todas as árvores, mas tem uma árvore da qual vocês não vão comer o fruto. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. A gente não sabe por quanto tempo, mas houve um momento, não sabe se quando eles tinham 100 anos, 150, 300, houve um momento que Eva foi lá enganada, ludibriada, até certo ponto, né? Ou seja, estimulada, porque na verdade ela não foi enganada. Né? Ela decidiu comer. Comeu, deu para o boboca do Adão, que comeu também. Desobedeceram. A partir daquele momento, conheceram o mal. Passaram a ter vergonha diante de Deus, se esconderam de Deus e depois a gente sabe que eles foram expulsos. Então, livre-arbítrio significa liberdade de escolha, porque foram os únicos que tiveram uma condição, porque não nasceram, não foram criados pecadores, para escolher entre o bem e o mal. Depois de Adão e Eva, todos nós nascemos como Davi. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nenhum ser humano, depois de Adão e Eva, do ponto de vista bíblico-teológico, tem livre-arbítrio. Por quê? Porque já não tem capacidade de não pecar. Porque o pecado é uma força muito forte e a pessoa peca. Eu vou colocar nos seguintes termos. Ninguém, depois de Adão e Eva, tem condições de executar a seguinte decisão. Eu decido não pecar. A pessoa, mais cedo ou mais tarde, vai pecar. Por quê? Porque ela é pecadora. O que é a livre agência? Tá. Então, livre-arbítrio, liberdade de escolha, só Adão e Eva tiveram. Depois deles, todos nascem sem livre-arbítrio. Só que Deus nos dá liberdade para uma série de coisas. Só que essa liberdade não se aplica, não tem a ver com a condição espiritual. Por quê? Porque espiritualmente nós nascemos, estamos mortos em nossos delitos e pecados. E morto não tem sensibilidade. Me diga, levante a mão aqui, quem já foi no funeral e o defunto disse assim, por favor, troque meu terno, que está muito frio aqui. Por favor, eu não quero ser enterrado na cova X, eu quero ser enterrado na cova Y. Impossível, por quê? Porque morto está morto. Morto não tem sensibilidade. No campo espiritual, todos os seres humanos, depois de Adão e Eva, nasceram mortos em seus delitos e pecados. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, diz Paulo aos Romanos. Tá. Apesar disso, Deus nos dá liberdade para muitas coisas. Você pode escolher o que você vai almoçar hoje, em que banco você vai sentar, a igreja que você vai frequentar, se você vai torcer pelo time A ou pelo time B. Até como crente, se você vai se esforçar, trabalhar, ralar, para conhecer mais da Bíblia, de teologia, para orar mais, para jejuar, para crescer na presença de Deus e amadurecer e frutificar 30, 60, 100 por um, ou se você vai na maciota, levando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque você, já está incluído, aí você descansa, que revela o quê? Uma falta, uma errada compreensão da doutrina da santificação. Então, isso é livre agência, é liberdade para agir, para tomar decisões, só que essa liberdade não tem a ver com fazer o bem ou o mal, com escolher a salvação, por quê? Porque isso só Adão e Eva tiveram. Então, isso é livre-arbítrio e isso é livre agência. Presbítero Daniel. Pastor, vou fazer algumas afirmações aqui, corrija-me se eu estiver equivocado. Muito bom aqui o negócio, raciocínio. né? Tô brincando.
A Helena, a minha caçulinha, que agora não é mais caçulinha, né? Tá vindo outro aí. Ela tá naquela onda dos nenéns, naquela modinha dos nenéns, de ficar jogando as coisas no vaso. Então, já jogou sapato, já jogou brinquedo, e eu tenho que ir lá enfiar a mão para resgatar o objeto quase perdido. Só falta jogar o celular do papai. Eu posso ser, como pai, que não quero que a Helena jogue os objetos dentro do vaso sanitário, eu posso, como pai, observar aquilo e ter uma atitude passiva, ou eu posso intervir na situação, sendo ativo, e impedir aquele resultado. Sim. Correto? Então, ou eu ajo, né, e aí tem uma conduta ativa, ou eu tenho uma conduta passiva de mero observador, ou seja, uma conduta permissiva. Nesse sentido, qualquer que seja a minha conduta, eu estarei influenciando no resultado que ocorrerá. Sim. Nesse sentido, a afirmação que eu faço, e corrija-me se estiver errado, Deus tem a capacidade de influenciar todos os resultados dentro desse conceito de vontade, seja a vontade permissiva ou a vontade decretiva. Pai? Deus tem a capacidade de influenciar todos os resultados. Já é pergunta? Não, agora é a afirmação. Tá. Agora é a afirmação que eu faço. Tudo que acontece, acontece por ordem ou permissão divina. Essa é a primeira afirmação. Tudo que acontece, acontece por ordem ou permissão divina. Corrija-me, não tem problema. Não, vai lá, continua. Foi assim que eu aprendi. Tá. Segundo. Não, peraí. Sim. Porque já vi a segunda, deixa eu fechar a primeira, né? Porque isso, senão maravilha. tem bola no meio campo. Sim, tudo que acontece, seja por decreto ou permissão, está sob o controle de Deus. Deixa eu só aqui aproveitar o gancho e reforçar uma frase que você disse aí. Deus tem capacidade para influenciar todos os resultados, não é? Isso. Segundo o caráter dele. Vou explicar. Às vezes as pessoas, quando pensam em Deus, pensam assim, Deus é o único que tem liberdade total. Não. Não. Bem forte. Deus não pode, por exemplo, mentir. Deus não pode voltar atrás da sua palavra. Deus não pode estimular o pecado, porque isso vai contra a natureza dele, que é santa. A liberdade de Deus está condicionada pelo seu caráter, que é santo, perfeito e justo. Portanto, todas as decisões e toda a capacidade que o Senhor tem é para agir de acordo com a sua santa natureza, que é perfeita, santa e justa. Só para aproveitar esse gancho aí, para a gente não achar que Deus pode, por exemplo, mentir, que Deus pode estimular ou levar alguém ao pecado porque ele mudou. Não, a vontade dele ele é imutável. Então, ele é livre para agir segundo a natureza do ser dele, que é santo, perfeito e justo. Perfeito. Vai para a segunda. Perfeito. Eu iria mencionar isso aí, que Deus, se fosse positivo, né, faz isso de uma maneira que ele não se responsabiliza ou se contamina pelo pecado. Exatamente. Correto? Tá. Segunda afirmação, sobre expiação limitada. Se Jesus tivesse morrido por todos, todos seriam salvos. Sim. Essa é a segunda afirmação. Correta ou... Exatamente. Corretíssima. Vai para a terceira. Não, tem 10, mas eu vou poupar os meus irmãos aqui, porque o almoço... Legal, até facilitou minha vida, obrigado. Continua lá trabalhando com a Heleninha para ela não jogar mais nada no lugar indevido. Muito bem, irmãos. Então, mais alguém quer fazer uma pergunta? Aqui o Elielson. É a última aí para a gente partir para... Não, só colocar aqui uma ilustração que eu acho interessante para compreender essa questão de como nós agimos, assim, tendo a ver com a questão da natureza, né? Da nossa natureza, da velha natureza e a nova natureza. Comparando, por exemplo, se a gente pegar um urubu
e um coelho, né? Pegando aqui o urubu simbolizando a velha natureza e um coelho como a nova, digamos assim, né? Ainda bem, né? gente- Que a é gente- para simbolizar a torcida do Flamengo, né? Que é o mascote. Vai lá. Como que se a gente fosse antes um urubu e pela regeneração nós viramos ali um coelho, ou seja, ilustrando, a gente tinha uma atração pela carniça, pela aquela coisa, por nos alimentarmos pelaquilo, né, pela depravação total, Pela podridão. pela podridão, e agora nós, né, digamos assim, fazendo uma analogia aqui, nós já temos uma atração natural. Pela cenoura. Né, exatamente, cenouras, vegetais e tal, digamos assim, uma alimentação totalmente diferente, né, uma atração, né, totalmente diferente, comparando aqui a velha natureza com a nova natureza. E aí vem aquela questão do livre-arbítrio, né? Por exemplo, eu posso pegar um prato de cenoura, tomate, alface e colocar na frente do urubu. Pode deixar ali e botar uma carniça. Você fala, não, o urubu vai escolher. O urubu sempre vai escolher a carniça, porque é a natureza dele, ele está agindo conforme a natureza. Ninguém está obrigando, ninguém fala, urubu, você não pode comer esses vegetais, mas é a própria natureza do urubu leva ele a comer a carniça. Então, assim, o homem caído, ele está a comer esse urubu, ele está naturalmente, a nossa velha natureza, que ainda em alguma medida ainda subsiste em nós, ela nos leva muitas vezes a estarmos querendo, né, ir para esse lado. Por isso que nós devemos viver segundo a nova natureza. E aí é que está. A gente não é que Deus esteja nos obrigando, de alguma forma, né, a agir, a pecar ou a acertar. Mas essa nova natureza, né, que o Espírito Santo vai fortalecendo em nós, nos leva cada vez mais a fazer escolhas mais condizentes com essa vontade, a vontade preceptiva, né, de Deus, né? Mas só essa ilustração que eu acho bacana para a gente conseguir. Em resumo, entender nós melhor. somos, como crentes, seres híbridos. Convivem em nós duas forças: a força da velha natureza e a força da nova natureza. Diante de Deus, nós já somos justos, mas nós não somos ainda a obra acabada. Nós estamos em processo de santificação. A obra que foi iniciada no dia da conversão só vai terminar na glorificação, na vinda de Jesus. Até lá, a gente tem que se esforçar para ir o quê? Arrefecendo, diminuindo a força da antiga natureza e fazendo com que a nova natureza, Cristo em nós, resplandeça cada vez mais. Uma ilustração que eu ouvi, eu fecho com ela, é a seguinte: o exército bem venceu a guerra. O território já é de Cristo. Só que ainda ficaram alguns revolucionários em alguns lugares escondidos que tentam fazer guerrilha. Assim é o pecado em nós. Cristo já é o Senhor. Só que, se a gente não fizer uso dos meios de graça, de vez em quando, certo, os efeitos da velha natureza tentarão fazer com que o velho homem resplandeça e apareça mais do que o novo homem. Mas a graça de Deus impede que nós caiamos e percamos a salvação. Mas a gente tem que entender que, diferente da conversão, da salvação, a santificação é um processo na qual Deus nos convida a participar positivamente dele. E é por isso que alguns têm crescido, amadurecido, e tem outros que vão numa caminhada mais lenta e têm uma vida cristã mais sofrida. Então, que sejamos responsáveis e façamos um uso correto da liberdade que temos para a glória de Deus. Vamos colocar em pé e orar? Senhor, te louvamos porque em Cristo temos vida. E te louvamos porque a Tua palavra diz que não depende de nós, porque se fosse o caso, nenhum de nós estaria aqui. E se fosse o caso da salvação ser conquistada por obras humanas, nós não teríamos a certeza de que estaríamos salvos no final, porque tropeçamos várias vezes ao longo da caminhada. Ó Deus, louvamos o Teu nome porque aprove ao Senhor nos salvar, por amor. Te louvamos pela Tua palavra que é luz. Ajuda-nos a andar de maneira piedosa, santa, de maneira íntegra, para a glória do Teu nome, para o nosso crescimento, para a edificação daqueles que convivem conosco, e para que o mundo veja Cristo em nós. Oramos e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, bom almoço a todos, bom domingo a todos.